todos nós possamos crescer e a cada dia mais no conhecimento da palavra de Deus. E hoje eu queria meditar num texto que é bastante conhecido. Eu imagino que todos já ouviram essa história e todos, se eu falar o nome do personagem, já sabe alguma coisa sobre ele, né? Essa passagem está no livro de Lucas, capítulo 19, a partir do verso 1. Lucas 19, a partir do verso 1, você vai encontrar essa história, a história de Zaqueu. Pronto, todo mundo já sabe a história inteira, ou uma parte boa da história, mas nós vamos perceber que Deus tem palavras para edificar as nossas vidas de uma maneira muito especial, através desse homem, desse sujeito, dessa pessoa chamada Zaqueu. Pois bem, vamos lá, Lucas capítulo 19, versos 1 a 10, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem rico chamado Zaqueu, chefe dos cobradores de impostos. Tentava ver Jesus, mas era baixo demais e não conseguia olhar por cima da multidão. Por isso correu adiante e subiu numa figueira brava no caminho por onde Jesus passaria. Quando Jesus chegou ali, olhou para cima e disse: Zaqueu, desce depressa, hoje devo hospedar-me em sua casa. Sem demora, Zaqueu desceu e com alegria recebeu Jesus em sua casa. Ao ver isso, o povo começou a se queixar, dizendo: ele foi se hospedar na casa de um pecador. Enquanto isso, Zaqueu se levantou e disse: Senhor, darei metade das minhas riquezas aos pobres, e se eu explorei alguém na cobrança de impostos, devolverei 4 vezes mais. Jesus respondeu: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. O Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. Imagina você esta cena. Tenta não apenas ler o texto, mas imaginar essa cena. Talvez você já tenha participado, por exemplo, de um desfile comemorativo de 7 de setembro, ou algum outro evento que houve uma grande aglomeração, né? Saudade das aglomerações por falar nisso. Sabe aquelas aglomerações assim, cheia de gente, que ninguém está com medo de nada? Então aconteceu o seguinte: Jesus ele começa o seu ministério, e à medida que Jesus está caminhando no seu ministério, Jesus está ensinando, Jesus está realmente progredindo ali no caminho do seu ministério, as pessoas começam a ouvir falar aquilo que Jesus disse. Então imagina o seguinte: Jesus pregava num vilarejo, e as notícias acerca de Jesus se espalhavam, e ele começou a se tornar conhecido, e as pessoas começaram a saber: olha, tem um grande pregador, tem um grande personagem, tem uma pessoa, que essa pessoa, ela é alguém que tem trazido uma mensagem da parte de Deus. Então essas pessoas, elas começaram a ter o desejo de vê-lo, de encontrá-lo, de ouvir. Aí começou aquela história: Jesus curou e o pessoal falou: opa, eu também quero ver se eu arrumo uma boquinha, vai que ele cura lá, né? Vai que ele me resolve meu problema. Jesus resolveu o problema dos olhos de um cego. Aí chega o outro e diz assim: opa, mas vai que ele arruma uma boquinha e resolve meus olhos também. E Jesus multiplicou pão, e aquelas pessoas chegam e dizem: opa, vamos ver se eu acho uma boquinha aqui, leva uns pães para casa. Então aquela multidão enche para ver Jesus passar. E essa multidão então está ali, aquele monte de gente. Havia um sujeito chamado Zaqueu, né, o pequeno grande pecador. Esse é o primeiro ponto da mensagem. Zaqueu, o pequeno grande pecador. Ele morava naquela cidade, e ele tinha uma profissão que era uma profissão onde os judeus não gostavam, mas era tratado com importância pelos romanos. O que acontece? Para a gente entender esse contexto e perceber a importância do que Jesus fez nesse momento, nós precisamos voltar um pouquinho para entender o contexto daquela época. Aconteceu o seguinte: surgiu o Império Romano, e primeiro surgiu o Império Grego, e depois, no mesmo caminho, começou o Império Romano.
E o Império Romano começa a conquistar ali uma grande região. E ele vai não apenas ficando dentro dos territórios de Roma, mas ele vai se expandindo e ele vai conquistando as regiões à sua volta, de forma com que ele chega a Israel e ele conquista Israel. Então o Império Romano se torna o chefe, o líder acima de Israel. É mais ou menos assim, para entender, para ficar mais fácil. É como se a Argentina resolvesse expandir seus territórios e conquistar o Brasil e começar a ter então o domínio sobre o Brasil. Só que o Império Romano, na maneira dele fazer e controlar, ele fazia acordo com alguns líderes do próprio povo e com pessoas do próprio povo e colocava estes a serviço do Império Romano. Então o que acontece? Zaqueu era um desses homens, era encarregado de cobrar impostos para Roma. Ele era um funcionário e um alto funcionário, porque ele era o chefe da Receita Federal de Roma, que estava com o seu escritório ali naquela cidade, com o seu escritório naquele local. E então, neste momento, ele sendo o chefe da Receita Federal ali, ele era tratado assim com muito desprezo, porque primeiro, pelo fato de que o próprio a natureza, né? Diz assim, quem gosta de pagar imposto, né? Chega aquele boleto de DARF e você diz assim, uau, que maravilha, dessa vez o leão mordeu pesado, né? Ou então você faz o teu imposto de renda, chega lá no final e diz, uau, estou tão contente porque dessa vez veio mais salgado. Não existe isso, né? E além dessa questão que é natural, que faz parte, né, nós devemos ser íntegros. Deus diz assim, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Nós devemos ser íntegros nos nossos impostos. Mas o problema principal aqui é que além disso, que faz parte da cultura popular das pessoas, havia mais uma questão. Zaqueu, ele prestava serviços para cobrar imposto para Roma. Então o que acontece? O dinheiro era coletado, ia para Roma e não necessariamente, aliás, na grande maioria das vezes, não era investido na própria cidade, na própria localidade que Zaqueu estava morando, né? Então, aquele dinheiro era coletado entre os judeus e era entregue ao Império Romano, e o pessoal tinha aquela reclamação, a gente paga imposto e não vê retorno sobre isso, né? O pessoal tinha essa reclamação. E além do mais, como o sistema malha fina da Receita Federal daquela época não era tão eficiente, era comum que alguns cobradores de impostos chegassem e falassem assim, olha, esse aqui tem que pagar 100, mas eu vou cobrar dele 130, porque 30 eu pego para mim e 100 eu levo para o Império Romano. Então, com todas essas histórias, esse homem, apesar de ser alguém com um emprego numa função elevada no Império Romano, ele era alguém tratado com muito desprezo entre os judeus. Ele era alguém que era tratado ali de uma maneira bastante pejorativa. Ele era tratado de uma maneira assim extremamente desprezada como pessoa, apesar de ter bastante recurso. E pensa você, né? Se um cobrador ou fiscal de tributos já tinha essa reputação ou má reputação entre o povo, imagina o chefe, imagina o líder daqueles cobradores de impostos. Então ele era tratado com um certo desprezo entre aquele povo, porque ele cobrava o dinheiro dos seus concidadãos para levar aqueles que eram os dominadores estrangeiros. E desta maneira então o ódio, a raiva, o desprezo daquele povo por Zaqueu e por seus colegas de trabalho era grande. Mas Zaqueu, mesmo tendo esse alto cargo do ponto de vista do romano, mesmo sendo alguém desprezado entre aquele pessoal, e mesmo sendo alguém baixinho, né, ele queria ver Jesus. Ele ouviu falar, pô, Jesus está pregando, Jesus está fazendo milagres, Jesus está curando. Eu quero ver esse homem, eu quero pelo menos visualizar ele passar, pelo menos eu quero ver como é que ele é, se ele é alto, se ele é baixinho igual eu, né? Eu quero
poder identificar e ver essa pessoa. Então, quando ele fica sabendo que Jesus ia passar naquela localidade, Zaqueu, então, na sua pequena estatura, ele se coloca em desvantagem no meio da multidão, né? Primeiro porque se ele vai tentar ver, eu lembro quando eu era criança, que a gente ia tentar ver alguma coisa assim, né? Aí o que acontece? Tinha uns grandão que ficavam na frente e você via só as costas do grandão que estava na sua frente. Zaqueu seria a mesma coisa se ele ficasse ali no meio da multidão. Além, mesmo saltando, talvez ele não conseguisse vê-lo. E além disso, se ele entrasse no meio do povo, corria o risco de ser pisoteado. Afinal de contas, aquele povo não tinha autoestima, os cobradores de impostos, principalmente aqueles que eram líderes entre eles, porque eles eram que coordenavam todo o trabalho de cobrança de imposto naquele lugar. Então Zaqueu teve uma ideia. Zaqueu pensou, matutou e disse assim: eu já sei como eu vou fazer para ver Jesus. Falaram que ele vai passar por esse lugar, então eu vou ali na frente, e tem aquela árvore que está numa boa posição. Então eu vou subir naquela árvore e vou ficar olhando e observando para ver esse Jesus passar. Então ele bola esse plano, pensa assim: poxa, essa árvore tem algumas folhas, talvez o povo não me veja ali no meio daquela árvore, né? E eu vou poder visualizar Jesus passando bem de perto, porque a árvore está bem à beira do caminho. Então Zaqueu tem essa ideia e sobe numa figueira brava. E podemos nós aqui observar essas limitações de Zaqueu são muito semelhantes às limitações pessoais nossas. Talvez tenhamos bons propósitos, talvez tenhamos boas intenções, talvez tenhamos bons desejos, talvez até haja no coração a vontade de fazer as coisas certas, mas nós estamos limitados, impedidos de fazer pelas nossas próprias limitações naturais. Muitos querem conhecer Jesus do seu jeito e da sua forma. Muitos querem aproximar de Jesus apenas como uma aproximação humana, aquela do espectador que está vendo Jesus à distância, ou mesmo aquela do espectador que está em cima da árvore vendo Jesus ali a uma certa distância, mantendo assim uma certa distância desse Senhor, desse Jesus. E muitos querem conhecer Jesus e servir a Deus, mas querem fazer do seu jeito, dizendo: eu só sirvo a Deus se Ele permitir com que eu fique na minha árvore, eu só faço se for do meu jeito, eu só quero me aproximar dEle se for dessa forma. E a verdade é que nenhum de nós está à altura do padrão divino. Todos somos nanicos espirituais, todos somos pecadores. Ninguém atingiu o padrão da glória de Deus. Então todos nós somos, se não somos pequenos fisicamente, somos pequenos espiritualmente. E a nossa pequenez espiritual nos impede de aproximar de Jesus por nós mesmos, do nosso jeito, conforme o nosso querer, na hora que a gente tem vontade, do jeito que a gente quer. Não é assim que a coisa funciona. Muitos querem conhecer e servir a Deus, mas não estão à altura do padrão divino. Então, não basta apenas buscar a Deus pelos seus recursos naturais, não basta apenas querer buscar a Deus por si mesmo, pela sua força ou por algo assim. Ninguém está à altura do padrão divino, e nisso nós encontramos um resumo que é maravilhoso no livro de Romanos, capítulo 3, versos 23, que diz: pois todos pecaram. Todos significa eu, significa você que está assistindo, significa o pessoal que está aqui. Todos pecaram e não estão à altura da glória de Deus. Ou seja, todos são pecadores e não podem aproximar-se de Deus pela sua própria capacidade. E é tão interessante como Deus faz ao colocar isso lá em Romanos, porque no capítulo 1, Deus diz assim que os judeus, aqueles que eram do povo escolhido, no capítulo 1, ele diz que os gentios, aqueles que não são judeus, são pecadores. E é tão interessante porque quando ouve isso, os judeus começam a dizer assim: fala mais, Senhor, tá? Estou gostando do que eu estou ouvindo aqui. E no capítulo 2, Deus diz assim:
os judeus são pecadores. Então, capítulo 1, o gentio peca. Capítulo 2, o judeu peca. Capítulo 3, há um resumo. Todos, absolutamente todos são pecadores. E aí resume nesse versículo maravilhoso, dizendo que todos pecaram e não alcançaram o padrão da glória de Deus. Mas Ele, em sua graça, nos declara justos por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo dos nossos pecados. Como nós somos declarados justos? Por meio de Jesus Cristo, que nos resgatou do castigo pelos nossos pecados, ou seja, por meio do sangue de Cristo que foi derramado por nós, por meio do Cristo que se entregou na cruz em nosso lugar, por meio do Cristo que se doou para perdoar pecados. Nós não somos declarados justos porque a gente decidiu fazer as coisas certas. Nós não somos declarados justos porque a gente resolveu subir as escadas de joelho. Nós não somos declarados justos porque a gente resolveu fazer as coisas boas, pensando que Deus coloca a nossa vida numa balança, e se nós temos mais tempo de coisas boas do que de coisas más, então nós merecemos o reino dos céus. Nada disso. Nós somos declarados justos por causa do sangue de Cristo Jesus, que derramou na nossa vida e que se doou por todos nós. Portanto, se nós não somos nanicos do ponto de vista físico, nós somos nanicos espirituais. E nenhum de nós poderia se aproximar de Jesus por nós mesmos. Agora veja que interessante como era a questão do próprio Zaqueu. Zaqueu tinha uma posição considerada alta, de confiança entre os romanos, que eram quem estavam mandando ali. Então vamos pensar assim: Zaqueu tinha uma boa indicação pública para um cargo, ele estava ocupando um cargo público indicado pelas autoridades daquela época, e era fisicamente pequeno. Talvez sejamos grandes aos olhos das pessoas, como ele era grande aos olhos das pessoas. Os romanos olhavam: poxa, Zaqueu, olha como ele é bom, ele é baixinho, mas ele tem coordenado bem o trabalho aqui como líder entre os cobradores de impostos. Olha, ele é alguém de confiança, nós vamos colocá-lo como líder desse povo. Então, Zaqueu era grande aos olhos de algumas pessoas, mas ao mesmo tempo, no seu coração, intimamente, ele sabia quem era, e ele sabia que ele era pequeno e carente, e dependente, não sentia-se completo e não sentia feliz com a sua posição como alguém de confiança do governo romano, e ao mesmo tempo não se sentia contente com o desprezo do seu povo para ele. E mesmo estando naquela situação que é interessante do ponto de vista financeiro, que é interessante do ponto de vista social, afinal de contas ele estava do lado de quem mandava, mas intimamente ele está vazio. E ele está precisando de um encontro pessoal com Cristo Jesus. Então ele percebe que havia algum vazio, havia alguma coisa interna, havia uma situação que ele precisava ver Jesus. E de alguma forma ele se aproxima e ele vai tentar ver Jesus e sobe naquela árvore. Zaqueu tinha autoridade, tinha pessoas trabalhando para ele, sobre a sua autoridade. Zaqueu tinha riqueza, Zaqueu tinha uma confiança do Império Romano, Zaqueu tinha muitas coisas, mas ao mesmo tempo parece que ele tinha um caráter falho, parece que ele tinha algumas dificuldades aqui pelo que ele diz em relação ao seu caráter. E nós temos que abrir um parênteses, porque muitas das mensagens que nós ouvimos sobre Zaqueu fala dele como se fosse o maior ladrão da história da humanidade. Só que na verdade Zaqueu não era bem assim. Porque se depois de salvo ele diz: metade do que eu tenho eu dou aos pobres, isso significa 50%. Sobrou para ele 50%. E aí ele pega e diz assim: e se eu tenho pego dinheiro de maneira injusta de alguém, eu devolvo 4 vezes mais. Ou seja, com 50% ele tinha que cobrir tudo o que ele pegou injustamente. Então significa que ele tinha no máximo 12,5% para a conta fechar. É isso? 12,5% de maneira injusta. Venhamos e convenhamos, 12,5%
lá num boleto de imposto, 12,5% num acordo com alguém, 12,5% de alguma forma. Olha que interessante como era a situação de Zaqueu. Muito parecida com o que acontece no nosso país, muito parecida com o que acontece no meio de toda a gente, né? Eu costumo dizer que 12,5%, faz a conta, por exemplo, do percentual que dá o custo daquelas 2 antenas lá para pegar o sinal da TV parabólica e fazer o esquema que aí você não paga para o prestador. Então, é assim, é dessa maneira que Zaqueu fazia, e o percentual dele em relação a essa questão era no máximo de 12,5%. E aquele homem, ele tinha autoridade, ele tinha uma riqueza, ele tinha um certo reconhecimento por um lado e era desprezado por outro, mas entre aqueles romanos ele tinha o reconhecimento. Mas aquele homem também não estava enfermo, como muitos que vão buscar a Jesus, não estava endemoniado, não estava desempregado, não tinha problema financeiro. Ele não se encontrava em nenhuma situação onde normalmente as pessoas iam buscar a Jesus. Ele não se encontrava nas situações onde hoje as pessoas muitas vezes querem se aproximar de Jesus. Porque tem muita gente que parece que nem quer se aproximar de Jesus. Ele só quer chegar perto para ver se fica rico. Ou só quer chegar perto para ver se resolve o problema dele, né? Então, ele até tem aquela consciência dizendo, eu vou fazer uma oferta de sacrifício aqui, mas é o seguinte, Jesus, Deus, o Senhor tem que me dar 10 vezes mais. Se o Senhor não me der 10 vezes mais, alguma coisa está. Então a pessoa busca por seus próprios interesses. Zaqueu estava numa situação tranquila em relação a tudo isso. Mas o coração, não importa, tem um vazio. Só Deus sabe, e só cada um sabe o que passa por dentro, o que é lá no íntimo. Quantas pessoas com muito dinheiro a gente conhece, como diz aquela expressão, que são tão pobres que só têm o dinheiro. Quantas famílias que têm tudo aparentemente do ponto de vista financeiro, mas estão destruídas do ponto de vista moral, do ponto de vista de amor familiar, do ponto de vista de relacionamento e mais. Quantas pessoas que talvez até estejam bem em todas essas áreas, mas estão caminhando direto para o inferno, porque não tem Deus no coração. É assim. Zaqueu era um alto funcionário, com uma posição elevada, mas ele precisava de Jesus da mesma forma, do mesmo jeito que qualquer outro. Jesus alcança pessoas das mais variadas classes, das mais variadas áreas, das mais variadas formas, porque Jesus sabe que qualquer ser humano sem Ele vive um vazio interno e precisa da graça de Cristo Jesus para ser salvo. Apesar de Zaqueu ter tudo isso, ele precisava da salvação, ele não tinha o bem mais precioso. Todos precisam de Cristo, e Cristo não é apenas para resolver o seu problema de dinheiro, Cristo não é apenas para resolver a questão de saúde, Cristo não é apenas para resolver as dores nas costas, nas pernas. Cristo é o grande salvador de nossas almas, e o grande projeto dele é para toda a eternidade, não apenas para os dias de hoje, não apenas para você trocar o seu carro. Aliás, Jesus disse assim, olha, no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo porque eu venci o mundo. Ou seja, se você está seguindo a Cristo porque você quer uma vida sem aflições, eu quero dizer, sinto muito, mas esse não é o Cristo da Bíblia, esse não é o Cristo verdadeiro. Deus manda chuva sobre a terra daquele que é cristão e daquele que não é cristão. Cristianismo não é guarda-chuva que nos protege das tempestades da vida. Cristianismo é mais do que isso. É um Cristo presente no meio da luta, no meio da dor, no meio das dificuldades. Sabe, é andar nesta vida e ter a certeza que ela não acaba aqui. É andar nessa vida e ter a convicção de que há uma eternidade para se viver. É andar nessa vida sabendo que por mais que tenha algumas lutas e uns probleminhas aqui, nós temos uma eternidade para viver, e essa eternidade é aos lados de Deus, essa eternidade ao lado do Senhor. Cristianismo verdadeiro é ter a Cristo, quer Ele cure, quer Ele não cure, quer Ele dê dinheiro, quer Ele não dê dinheiro, quer Ele abençoe para trocar o carro, quer tenha que andar a pé com o sapato furado.
Cristianismo verdadeiro é assim. E aquele homem que, apesar de ter tudo, ele aproxima-se de Cristo, não porque ele precisava resolver algum problema, pelo menos aparente, mas ele aproxima-se de Cristo, e nós nem sabemos exatamente o motivo por que ele se aproxima de Cristo, mas Deus sabia, e sabia que o problema daquele homem era bem maior do que o que nós olhamos visivelmente. O problema daquele homem era o pecado, como é o problema de todo homem, de toda mulher na face da terra. O nosso problema é o pecado. O maior problema nosso não é a conta que não fechou, o maior problema nosso não é o carro que está velho, nada disso. O maior problema nosso é o pecado, porque o pecado nos leva para o inferno, e se não há perdão de pecados, não há salvação. Portanto, volte-se para Cristo Jesus como grande Salvador. Ele pode sim fazer coisas maravilhosas, e Ele é extremamente gracioso na nossa vida, mas volte-se para Cristo, porque Ele é capaz de resolver o problema do pecado, porque Ele é capaz de resolver o problema da separação entre Deus e os homens, porque Ele é capaz de derramar a sua graça sobre a vida das pessoas. A árvore não resolve o problema de Zaqueu. Ele veria Jesus apenas de longe. A árvore não resolveria a situação, ele apenas veria Cristo passar. Ele apenas veria Cristo seguir o seu caminho, sem aproximar-se, sem tocar nele, sem ouvi-lo. Muitas pessoas imaginam que por sua própria capacidade e esforço possam conhecer Jesus ou agradar a Jesus. Quando imaginam, quantos estão vivendo uma religiosidade, imaginando que se eles fizerem certas regras, eles vão alcançar a graça de Deus. E é impressionante, porque a graça de Deus não é alcançada por a gente cumprir regras. A graça de Deus é alcançada pelo sangue de Cristo, que é vertido na cruz para perdão de pecados. Isso é maravilhoso, isso é impressionante, isso é indescritível. Muitas pessoas imaginam que se forem boas, podem se aproximar de Deus. Não é verdade. Ninguém é tão bom a ponto de por si mesmo aproximar-se de Deus. E de cima da árvore, Zaqueu apenas consegue ver Jesus, mas nada lhe restava a não ser vê-lo passar à distância, sem contato, sem proximidade, sem nada. Como aquela banda que passa em 7 de setembro, que você fica lá bonitinho, olhando, esperando, tirando foto. E aí depois você chega para um músico da banda e pergunta: você me viu ali? O músico fala: não vi não. Você estava lá? O desejo humano e a vontade humana apenas aproxima-se de Cristo dessa maneira e dessa forma, apenas vendo-o passar até desaparecer na linha do horizonte. Mas sabe de uma coisa? Jesus Cristo é o grande Salvador. Jesus é o grande Salvador, e esse é o ponto central dessa mensagem, porque Jesus olhou para cima e viu aquele homem, e Jesus está em busca do ser humano mais do que nós podemos buscá-lo. Jesus, ele consegue sondar o coração, e ele sabe o que se passa no coração daquele homem. Jesus sabia de que aquele homem estaria na figueira antes mesmo dele ter subido. Aliás, Jesus fez aquele homem para manifestar a sua glória naquele momento em cima da figueira. Jesus é o grande Salvador, e Jesus tem um chamado eficaz na vida daquele homem, a ponto de chamá-lo de maneira pessoal, particular, individual, dizendo: Zaqueu, desce daí. Imagina você, por exemplo, esperando alguém que é alguém, uma figura bastante conhecida, né? Vamos pensar assim, um dos filósofos que estão fazendo sucesso aqui nos dias de hoje, um Leandro Carnal, por exemplo. O Leandro Carnal vai chegar em algum lugar, você fica ali em algum ponto para tentar vê-lo, e de repente o Leandro Carnal fala: como é que é? O Leandro Carnal fala lá: Márcio. E o Márcio: o quê? O cara sabe meu nome? Como assim? Né? Isso é surpreendente,
Os seres humanos não são capazes disso, mas Jesus é, e Jesus o chama de maneira pessoal, particular, individual, sem nunca ter visto aquele Zaqueu antes. Jesus diz: Zaqueu, eu sei quem você é, eu sei que você está aí, eu sei que você está na árvore. Então, Zaqueu, é o seguinte: desce depressa, põe aquele frango no forno, porque eu vou me hospedar na sua casa, porque eu vou lá comer na sua casa e assim por diante. Zaqueu esperava apenas vê-lo, e Jesus tinha outros planos, outros projetos, né? Imagina o forninho de Zaqueu lá, né? E ele vai então colocar a sua comida, ele vai então receber Jesus Cristo. O ponto central da história é o seguinte: Jesus Cristo sabe, e o chama de maneira individual, e o chama de maneira particular, e o chama pelo nome. Jesus não diz: ei, grande multidão, eu estou querendo ficar aqui numa casa, alguém é voluntário? Jesus chama pelo nome, diz: Zaqueu, eu tenho um plano, eu tenho um projeto, eu tenho algo especial para a sua vida, eu tenho um chamado que é para ti. Então desce nesse momento, eu devo hospedar-me na sua casa. Cristo superou absolutamente todas as expectativas daquele homem, deixando ele surpreso e maravilhado, assim como ele faz conosco. Tenho absoluta certeza, não está escrito no texto, mas tenho absoluta certeza, você se sente maravilhado, você se sente surpreso, porque você apenas queria ver alguém famoso que está passando, e esse alguém famoso diz assim: desce daí, eu vou ficar lá na sua casa, e o chama pelo nome. Zaqueu recebeu uma ordem de Jesus, e o que ele faz? Obedece. Jesus dá uma ordem dizendo: desce. Zaqueu já se coloca debaixo do senhorio de Cristo e disse: Jesus mandou? Eu vou descer. Zaqueu não fica dizendo: pô, quem é o senhor para mandar em mim? O senhor sabe quem eu sou? Eu sou representante do Império de Roma, eu sou aqui o chefe dos cobradores de impostos. O senhor deveria dizer para mim, por gentileza, né? O senhor, de repente, poderia... Nada disso. Jesus diz: desce, e Zaqueu se coloca debaixo da autoridade de Cristo e imediatamente desce e obedece. Então o senhorio de Cristo na vida de Zaqueu começa exatamente neste momento, quando Cristo chama, quando Cristo toca, quando Cristo está presente, traz um chamado eficaz, começa a mudança de vida. E Zaqueu começa uma vida de obediência a Deus e desce imediatamente e vai para sua casa para hospedar Cristo Jesus. Ele tinha que descer daquela árvore e encarar a realidade. Ele podia até parecer um homem alto lá em cima da árvore, mas ele tinha que voltar à sua pequena estatura. Ele poderia estar superior a todos os outros, mas ele tinha que voltar àquela sua pequenez, de ficar olhando ali para as costas dos outros ou alguma coisa assim. Enquanto ele estivesse lá em cima, ele precisava descer para sentir-se pequeno novamente e perceber quem ele era realmente. Sabe, quase ninguém estaria disposto a visitar um publicano como Zaqueu. Ele poderia ter a sua autoridade como romano, mas no meio daquela multidão, que eram todos judeus naquele momento, não, de maneira alguma, porque aquela multidão, como judeus, não gostava de Zaqueu. É mais ou menos o seguinte: é como todo mundo vendo você entrando para fazer a visita na casa de um político corrupto. O que acontece? Os caras vão começar a pensar: esse aqui é corrupto também. Vão ou não vão? Aí ele deve estar fazendo alguma artimanha lá com aquele sujeito que é corrupto. Jesus tinha o seu ministério entre os judeus, e aquele povo poderia pensar: pô, está traindo os judeus, indo lá fazer acordo, pegar o percentual dele lá no cobrador de impostos. Então o visitante passava a ser suspeito também. Entretanto, Jesus rompe todas as barreiras de preconceito e vai se hospedar naquela casa de Zaqueu, trazendo uma experiência maravilhosa para Zaqueu. Ele não queria apenas um contato casual na rua, mas uma comunhão mais íntima, no aconchego do lar de Zaqueu. Jesus queria proximidade, um relacionamento direto, um relacionamento íntimo, não apenas que o víssemos à distância no meio da multidão, mas algo pessoal,
algo particular, algo individual para cada um. Jesus está nos chamando para um relacionamento perto dele, para um relacionamento individual com ele, para um relacionamento íntimo com ele, para uma obediência sincera a esse Cristo, a esse Senhor, a esse Salvador. Jesus está de fato na intimidade da sua vida, ou ele está apenas nas reuniões públicas? Você tem encontrado Jesus de maneira particular, através da sua devoção pessoal a ele, ou você tem visto apenas Jesus no meio da multidão, à distância? Jesus nos chama para um relacionamento de discípulo, para um relacionamento verdadeiro, para um relacionamento próximo com ele. Agora veja que interessante a diferença que o chamado de Jesus e a presença de Jesus faz na vida do ser humano. Olha você aqui do verso 8 e verso 9. Zaqueu recebe Jesus e recebeu com alegria. Imagina a festa daquele homem, né? O Jesus diz: eu vou ficar na tua casa. Ele, uhuia, que maravilha. Ninguém queria ir para minha casa aqui entre esse povo dos judeus, e agora ele, que é mestre entre os judeus, está indo para minha casa, mas que coisa maravilhosa. E ele fica naquela empolgação e recebe Jesus com alegria. E digo mais, Zaqueu não apenas recebe Jesus na sua casa, mas Zaqueu recebe Jesus no seu coração. E o coração daquele homem é transformado. Nós percebemos pela alegria desse publicano. E naquele momento, então, Zaqueu, tendo Jesus como chefe, como líder, como Senhor, aquele que esquadrinha os corações ao lado dele, naquele momento Zaqueu se converte de verdade e passa a levar Deus a sério. Quando Cristo Jesus o chama, Zaqueu passa a obedecer e passa a levar Deus a sério. Como nós podemos saber disso? Por causa das decisões na vida de Zaqueu, por causa das ações que ele fez e disse que executaria. Ele disse assim: olha, é o seguinte, eu não estou apegado a dinheiro, eu não estou apegado a bens, então é o seguinte, metade do que eu tenho eu dou aos pobres. Pensa num relacionamento próximo com Cristo, que muda completamente a nossa forma de ver o mundo. Porque sem Cristo a forma de ver o mundo é me dá, eu quero, eu tenho que ter o meu dinheiro, eu tenho que parecer maior, eu tenho que parecer melhor. E eu acho interessante aquela ideia do compensar alguma coisa. Então normalmente as pessoas que muitas vezes tiveram uma dificuldade muito grande na infância, eles querem compensar tendo aquele carro maravilhoso que todo mundo olha e fica babando, né? Aqueles que muitas vezes têm algum problema pessoal, físico, por exemplo, os baixinhos querem compensar de alguma forma com aquele carrão, aquela Ferrari andando na cidade. Zaqueu deixa esses valores, é sempre para compensar, né? Aquele que está resolvido é tranquilo, mas a grande maioria ele quer compensar alguma coisa e ser aceito pelo que ele tem. Zaqueu, a partir do momento que ele tem um encontro com Jesus, isso muda. E ele começa a perceber, peraí, o dinheiro não é o centro da minha vida, os bens não são o centro do que eu sou, o centro da minha vida é Jesus Cristo. Por isso, a partir de agora, metade eu dou aos pobres. E ele já reserva os outros 50% para dizer o seguinte: se eu tenho roubado de alguém, eu vou lá acertar. Se antes de ser cristão eu enganei alguém, eu vou lá e ajusto com essa pessoa, eu vou lá e acerto, eu vou lá e honro, eu vou lá e resolvo. Tem um pregador que eu gosto, e que uma boa parte das pessoas aqui gosta de ouvir, que é Augusto Nicodemos, né? E o Augusto Nicodemos conta que numa certa ocasião, ele ainda muito jovem, fez um esqueminha com uns meninos, e foram roubar o dono de um posto de combustível. E ele roubou o posto ele roubou o dono do posto de combustível, tirou o dinheiro do caixa e vazou. E aí então ele se desenvolve, se converte, vai para o seminário e assim por diante. Mas aquele ter pego o dinheiro do caixa, né, ter roubado o dono do posto de combustível, incomoda o coração dele. E num determinado momento ele tinha um carrinho lá, e ele vende o carrinho, pega aquele dinheiro e diz assim: agora eu vou lá naquela cidade, tentar encontrar aquele dono do posto de combustível.
E aí ele vai naquela casa, naquele posto, e bate lá de novo. Escuta, o senhor aqui, que ficava no carro, está aqui. E ele fala, está aqui ainda. Entra lá no escritório do homem e diz, o senhor lembra que muito tempo atrás vieram uns meninos aí, 3 meninos, e roubaram o senhor? Lembro. Levaram todo o meu dinheiro do caixa, aquele safado sem vergonha. Então, sou eu. Eu sou um deles. E eu vim aqui acertar a conta e pedir perdão para o senhor e pagar aquilo que eu lhe devo. Eu vendi o meu carro, trouxe todo o dinheiro para acertar aquilo que eu lhe devo. O cristianismo faz isso. Quando Deus toca no coração, nós passamos a levar Deus a sério. Eu fico impressionado o quanto essa mesma história se faz presente. Eu fico impressionado, tem alguns irmãos que às vezes ligam para a gente e dizem, olha, eu estou nessa situação. Teve uma situação há uns dias atrás, que o irmão tinha que resolver uma questão do carro, ele ligou, pastor, é cristão eu resolver dessa forma ou dessa forma? O que o senhor acha que a Bíblia diz para fazer? É isso, cristianismo impacta a nossa vida, a ponto da gente querer fazer tudo conforme os princípios e os valores do Cristo Jesus. E Zaqueu então experimenta isso, e ele diz, metade dos meus bens eu dou aos pobres, e se eu peguei de alguém de forma errônea, eu vou devolver 4 vezes mais. Houve mudança na mente, houve mudança nos valores daquele homem, houve mudança nos propósitos. Isso é arrependimento, isso é conversão, isso é fazer a volta. Significa que ele estava caminhando num rumo, seguindo os valores e os princípios do mundo. Quando ele tem o impacto da vida de Jesus na sua vida, ele muda por completo. E ele resolve seguir os princípios e os valores de Deus. A prova da nossa conversão não é o quanto nós choramos, ou como nós vamos na frente na hora do culto, ou se nós recebemos alguma imposição de mãos, ou uma oração forte, como o povo diz aí, ou se nós fomos no encontro que alguém marcou, o encontro com Deus, 3 dias sem falar nada com ninguém. A prova da nossa conversão não é essa. A prova da nossa conversão são os frutos da nossa vida. Se nós estamos vivendo conforme esse Cristo, ou se nós não estamos vivendo conforme esse Cristo. Aliás, vamos ser bem sinceros. Os pastores sempre chamam e dizem assim, se aceita Cristo, né? Eles sempre contam que o inferno é feio, que o inferno é quente, e depois dizem assim, se aceita Cristo. A pergunta que eu faço é, quem não aceita Cristo nesse Brasilzão? É um percentual muito pequeno. A maioria das pessoas já se diz cristã naturalmente. Fazer essa pergunta, ela é esquisita. A pergunta é, quem vai levar Cristo a sério a partir do momento que realmente conheceu esse Cristo e foi impactado por esse Senhor, por esse Salvador que realmente transforma a vida? Se alguém conhece Jesus, aliás, se alguém conhece Jesus ou afirma conhecer Jesus, mas continua sendo desonesto, explorador do próximo, mentiroso, corrupto, fraudulento, então não houve conversão. Não importa se vem para a igreja ou se não vem, não importa se senta no primeiro banco ou não, não importa se nunca falta, se não há mudança de vida, não houve uma conversão verdadeira a Cristo e não entendeu de fato quem Cristo é. Converter é mudar. É quando os princípios, os valores de Cristo passam a fazer parte da nossa vida, e as nossas decisões e os nossos negócios e tudo que nós fazemos começa a levar em consideração aquilo que Cristo disse e não apenas aquilo que eu acho que deveria ser certo. É quando nós deixamos de lado o jeitinho brasileiro e passamos a seguir o jeito de Cristo, a forma de Cristo de ser. Converter é mudar. Se não houve mudança na direção da vida, então a pessoa continua andando nos mesmos passos para o inferno. Apesar de ter visto Jesus no meio do caminho, se não houve de fato um impacto na própria vida, não houve uma conversão verdadeira. E é exatamente por causa disso
que Jesus adverte a todos nós, dizendo: no dia do juízo, muitos dirão: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não realizamos muitos milagres em teu nome? E a resposta de Jesus é: eu, porém, responderei: nunca os conheci, nunca os conheci. Afastem-se de mim, vocês que desobedecem a minha lei. Percebeu? Jesus quer obediência. Jesus é Senhor. E Senhor não significa simplesmente aquela pessoa de mais idade. Nós usamos essa expressão, né? Chega perto do avô, que tem um pouco mais de idade, aí por respeito você pega e diz: como o Senhor está? É uma palavra de respeito. Na Bíblia não é isso. Na Bíblia é chefe, na Bíblia é líder, na Bíblia é autoridade. Senhor é aquele que tem autoridade para dizer para a gente o que é certo e o que é errado. Então, se você tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador, significa que você reconhece que Ele libertou você dos seus pecados, que você merecia o inferno e foi lavado pelo sangue de Cristo. Mas ao mesmo tempo, quando você diz isso, você reconhece que Ele tem direito e autoridade para dizer para você o que é certo, o que é errado. Tem muitas coisas que a gente acha certo antes de se converter. E depois que vai conhecendo a palavra de Deus, vai aprendendo, e vai mudando, e vai crescendo, e vai tendo uma nova forma de ver o mundo. Jesus entrou na casa de Zaqueu, e toda a família pôde conhecê-lo. Cristo quer alcançar as famílias, abençoar os lares e restaurar a vida de pessoas. Então Jesus disse: hoje chegou a salvação a esta casa, pois este homem também é filho de Abraão. Zaqueu, que era rejeitado, que era excluído pelo povo. E aqui pelo povo eu quero deixar bem claro, pelos crentes. Porque o povo de Israel era exatamente o povo que dizia estar com a verdade em suas mãos. Era o povo que conhecia uma parte do Antigo Testamento e sem a manifestação do Espírito dentro de si, apenas com a interpretação da letra, sabia o que era certo e o que era errado. Era o povo que dizia: poxa, eu sou da família de Abraão, eu não sou qualquer coisa, eu já sou um escolhido de Deus, eu já sou alguém salvo. Mas esse povo rejeitava e dizia: não tem jeito, não tem conserto, para publicanos e para pecadores não tem salvação. E Cristo Jesus olha diferente. Cristo Jesus incluiu Zaqueu no seu plano de salvação, ao dizer: também este foi salvo. Da mesma forma, Ele inclui e considera cada um de nós. Ainda que o mundo rejeite, ainda que muitas vezes os crentes olhem para aquelas pessoas e digam: esse não tem mais jeito. Quando Cristo Jesus chama, quando Cristo Jesus atrai, tem jeito sim. E tem transformação de vida, e tem salvação. Eu acho bonito, eu já contei aqui a história de um amigo meu, porque ele odiava os crentes. Ele passava e jogava pedra no telhado na igreja dos crentes. Quando ele era molecão, adolescente, ele catava umas pedronas aí, pá, na janela. Não tinha ninguém lá, ele pá. E ele fazia isso com frequência, ali perto da Avenida Maringá, em Londrina. Mas quando Jesus tocou o seu coração, se tornou alguém transformado e passou a ser um dos diáconos algum tempo depois da igreja. Teve um outro que ele detestava, ele casou com uma moça e essa moça ia para a igreja, ele detestava, ele dizia: como alguém pode ir, como alguém pode fazer? E ele dizia assim: como alguém pode ofertar para a igreja, para o pastor? E ele se converteu e era o tesoureiro da igreja que eu estava há um tempo atrás. Deus transforma, Deus muda a forma de ver, Deus muda o coração. Então Zaqueu, que era rejeitado, passou a ser alguém escolhido de Deus e tocado no coração a partir de Deus. Certamente ninguém acreditava que Zaqueu pudesse se converter, mas Jesus o salvou. Ainda que todos o rejeitem, Deus o recebe. Jesus transforma pecadores em cidadãos do reino. Jesus transforma pecadores distantes do Evangelho
em cidadãos do reino. Zaqueu não merecia ver Jesus por si mesmo. Zaqueu nem merecia ouvir a voz de Jesus. Zaqueu não merecia receber a sua visita. Na verdade, nenhum de nós merece as dádivas do nosso Salvador. Mas o nosso Salvador Jesus Cristo, Ele derramou a sua graça, Ele atraiu com o seu amor e Ele tocou no coração. A murmuração daqueles que achavam mais santos, você pode ver no verso 7. O povo ficou do lado de fora, começando até a questionar a Jesus, quem Ele era, como Ele poderia entrar numa casa daquela. Mas Jesus conhece os corações e transforma vidas, e exatamente por isso transformou a vida. Zaqueu, ele foi transformado por Cristo. Havia muitos religiosos ali por perto, que apenas viram Jesus passando, e apenas ficaram com uma história para contar acerca de Jesus. Mas Zaqueu foi transformado por Cristo, porque Cristo é especialista em salvar pecadores. Por isso mesmo, Jesus disse que publicanos e meretrizes entrariam no reino dos céus antes dos religiosos daquela época. Aquele foi um dia especial. Jesus estava ali e Jesus salvou pecadores. O povo não se alegrou, mas Jesus Cristo trouxe a alegria na vida de Zaqueu. E só para encerrar aqui o último versículo, versículo 10. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo. A missão do nosso Senhor Jesus Cristo é exatamente essa. Esse é o propósito, esse é o objetivo, é trazer salvação. Ele diz assim: hoje veio salvação nessa casa. Talvez Zaqueu e talvez até a toda a sua família, como ele diz, casa aqui, foi salva naquele momento. A salvação é o principal propósito de Deus, a salvação é o principal propósito do Evangelho. E quando eu refiro-me à salvação, eu falo da salvação espiritual e não apenas de uma questão material, física ou uma ajuda em alguma área da nossa vida. Não que Deus não possa fazer isso, como muitas vezes Ele faz, mas o propósito central é trazer salvação de almas. É por isso que Romanos capítulo 1, verso 16 diz: pois não me envergonho das boas novas do Evangelho, porque é o poder de Deus em ação para salvar todos que creem, primeiro o judeu e também os gentios. As boas novas revelam como opera a justiça de Deus, que do começo ao fim é algo que se dá pela fé, como dizem as Escrituras: o justo viverá pela fé. Zaqueu não era justo por si mesmo, mas quando ele encontra Cristo, por meio da fé, ele é justificado. Jesus veio para salvar perdidos, como diz, o Filho do Homem veio para buscar e salvar aqueles que estão perdidos. O propósito de Jesus está no âmbito espiritual. E se a gente apenas entende o reino de Deus como algo deste mundo, alguma coisa precisa ser revista, alguma coisa precisa ser mudada. Paulo, aliás, João capítulo 16, verso 33 diz: eu lhes farei tudo isso para que tenham paz em mim. Aqui no mundo vocês terão aflições, mas animem-se, eu venci o mundo. A vitória de Cristo é espiritual. A salvação de Cristo nos garante uma eternidade feliz aos olhos de Deus. Zaqueu foi salvo, mas os murmuradores não foram. Nenhum deles ouviu: hoje eu quero hospedar-me na sua casa. Jesus chamou de maneira pessoal e individual Zaqueu, e Ele nos faz a mesma coisa. Desce do orgulho, desce dessa posição de que você é bom, desce dessa posição e encontra a sua verdadeira pequenez, reconhecendo-se como miserável pecador, porque é exatamente quando nós percebemos que somos miseráveis pecadores, é que a graça de nosso Cristo Jesus inunda a nossa vida e nós experimentamos a salvação de uma maneira especial. Veja você como é isso na vida de alguém sério.
Paulo, muito tempo, no final da sua vida, depois de já ter feito um ministério lindo, ele vai explicar como foi a sua salvação, e ele diz: essa é uma afirmação digna de confiança, e todos devem aceitá-la. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores, e eu sou o pior deles, mas foi por isso que eu, o pior dos pecadores, recebi misericórdia, para que assim Cristo Jesus mostrasse o quanto é paciente. Veja só que interessante, Jesus veio para salvar pecadores. Deus detesta a arrogância, mas tem misericórdia, tem amor e salva pecadores. Mas é tão interessante, porque Ele nos salva para uma nova vida, para um novo caminhar, para um novo estilo de vida. Vamos orar ao Senhor? Querido e grandioso Deus, Pai amoroso, Pai bondoso, o Senhor sabe, ó Deus, que eu sou exatamente como Zaqueu. Eu nunca fui cobrador de imposto, mas em outras áreas eu sempre sei que sou pecador. Obrigado, Cristo Jesus, porque a Tua graça se fez presente na minha vida. Obrigado porque o Senhor continua chamando pessoas de uma maneira especial. Obrigado porque o Senhor continua sendo Salvador e cumprindo a sua missão, que veio para salvar pecadores. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem de fato impactado e transformado vidas. Obrigado, Deus, porque o Senhor, com a sua misericórdia, com a sua bondade, com a sua graça, cura as nossas feridas, sara as nossas dores e nos capacita a levar o Senhor a sério. Querido e bondoso Deus, se há alguém aqui, se há alguém acompanhando pela internet, que tem afirmado ser cristão, mas não tem levado o seu nome a sério, que o Teu Santo Espírito esteja tocando de maneira especial nessa vida enquanto há tempo, para reconhecer quem é verdadeiramente o Senhor, aquele que tem todo o poder e toda a autoridade para dizer para nós o que é certo e o que é errado. Obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado pelo Teu amor. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos atrai para si mesmo. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma intimidade contigo. Obrigado porque o Senhor nos chama para uma proximidade real e verdadeira contigo. E obrigado porque o Senhor a cada dia nos capacita a trilhar os caminhos que agradam ao Senhor. Estende a Tua boa mão sobre esse povo que aqui está. Cuida, Deus, de cada pessoa aqui presente, dos nossos irmãos, esses poucos irmãos que estão aqui conosco neste momento. E da mesma forma nós clamamos a Ti. Estende a Tua boa mão sobre cada pessoa que está acompanhando pela internet. Que o Teu Santo Espírito esteja visitando cada lar, cada família, e se há algo para ser ajustado, que cada um reconheça a Ti como Senhor e ajuste a vida para trilhar conforme os princípios e os valores que agradam a Ti. Nós oramos, ó Deus, em nome de Cristo Jesus. Amém.